Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos de volta aqui no nosso canal Caminho, Verdade e Vida para compartilhar com você a Palavra de Deus. E eu estou dando sequência hoje a um assunto que nós iniciamos semana retrasada, falando sobre o novo nascimento. Depois nós vimos os efeitos imediatos desse novo nascimento e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as condições que esse novo nascimento nos coloca diante de Deus, diante do mundo, diante das pessoas, enfim, essa nova condição que nós recebemos através do novo nascimento, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Para iniciar, eu gostaria de ler um texto que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Quando nós passamos pelo novo nascimento, além dos seus efeitos imediatos, nós também contamos com novas condições em nossa vida. E a primeira condição que nós passamos a usufruir por meio do novo nascimento, por causa do novo nascimento, é a condição de livre. Com o novo nascimento, o nosso espírito ele foi vivificado, como diz a palavra de Deus. Nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. O pecado agora ele não tem mais poder absoluto sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. Livres para servir a Deus, livres para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. E no versículo 36 ele diz: se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos uma nova condição agora, condição de livre do pecado, não somos mais escravos do pecado, mas somos livres para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso significa que a gente nunca mais vai pecar? Infelizmente não. Infelizmente, em alguns momentos nós vamos falhar, mas nós teremos a força do Senhor para nos levantar, para corrigir os nossos erros e continuar na caminhada. Nós não nos tornamos perfeitos ao ponto de não pecar, não. O nosso espírito agora está vivo, o espírito vai lutar contra a nossa carne que está enferma por causa do pecado, então nós temos condições de lutar contra o pecado que está em nós. Nós não somos mais escravos dele, nós temos força para lutar contra ele. Mas o pecado não é mais uma constância, não é mais uma prática normal na vida daquele que passou pelo novo nascimento. Ele não sente mais prazer no pecado, ele não quer mais o pecado, porque ele sabe que o pecado afasta ele de Deus, ele sabe que o pecado gera morte. Então o que ele quer? Ele quer se afastar do pecado para poder estar mais perto de Deus. E com o novo nascimento nós temos condições, porque nós agora somos livres. O pecado não tem mais aquele poder que ele tinha antes sobre a nossa vida. Só que existe uma diferença entre pecar e continuar no pecado. O pecado agora na vida daquele que nasceu de novo, ele é um acidente, ele acontece sim em alguns momentos, mas nós não permanecemos no pecado porque nós somos novas criaturas, nós temos um novo coração, uma nova vida. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 7 ao 9, diz assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. Então nós temos essa condição maravilhosa de sermos agora livres do pecado, livres para servir a Deus. A segunda condição que a palavra de Deus diz que nós passamos a vivenciar com o novo nascimento é a condição de justificado. O apóstolo Paulo usa o termo jurídico que evoca um réu, um tribunal e um juiz. Nós somos os réus que estávamos diante do tribunal de Cristo. Nós éramos completamente culpados, não havia nenhuma forma de nos justificarmos diante de Deus pelo nosso pecado, pela nossa condição, pela nossa vida. Antes, por estarmos no pecado, então nós éramos, de todas as formas, culpados e estávamos debaixo da ira de Deus, por assim dizer. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados e assim nós alcançamos o perdão de Deus.
Nós éramos os réus, culpados, então o inocente Jesus morreu pelo nosso pecado, pagou a nossa dívida e por causa do que Jesus fez na cruz, Deus nos aceitou, né? Deus nos perdoou e nós estamos em paz com Deus. Então nós fomos justificados diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira condição que nós passamos a vivenciar com o novo nascimento é a condição de filho. A nossa fé em Jesus e o novo nascimento nos colocam nessa nova condição diante de Deus. Antes nós éramos apenas criaturas, agora somos filhos. É isso que o Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 12, diz: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E o apóstolo Paulo também vai dizer lá em Gálatas 3, 26, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Então aqueles que recebem o Espírito Santo, eles são selados e são guiados por ele. E esses passam então a ser filhos de Deus. É o que o apóstolo Paulo também afirma lá em Romanos capítulo 8, no versículo 14 e 16, que ele diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então essa é a terceira condição que nós recebemos ao passarmos pelo novo nascimento. Nós agora fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos amados de Deus. A quarta condição que nós também passamos a vivenciar com o novo nascimento é a condição de herdeiro. Junto a essa condição de filhos, também nos tornamos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, 17, o apóstolo Paulo diz assim: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. E lá em Colossenses 3,24, o apóstolo Paulo diz também: lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então, com Cristo, nós receberemos todas as bênçãos que Deus tem preparado para o seu povo, faremos parte do seu reino e veremos a sua glória. Por isso que o apóstolo Paulo declara lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós receberemos com Cristo todas as coisas que Deus tem prometido. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus. Quinta condição que nós passamos a usufruir com o novo nascimento, a condição de mais do que vencedores. Não somos mais escravos do pecado, não precisamos mais temer a morte, nem precisamos temer os poderes das trevas. Nós somos mais do que vencedores sobre as provações desse mundo, nós somos mais do que vencedores sobre as tribulações, nós somos mais do que vencedores sobre as dificuldades. Nós temos fé e força no Senhor para vencer e viver uma vida cristã vitoriosa. Por isso Paulo diz em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E lá em Filipenses 4,13, Paulo diz também, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A nova vida que nós temos em Jesus, ela é maravilhosa. Eu coloquei aqui 5 condições, mas obviamente que se nós formos buscar na palavra de Deus, nós vamos encontrar outras condições que nós passamos a vivenciar com o novo nascimento. Mas eu queria destacar essas 5 a princípio, para que nós pudéssemos refletir. Nós alcançamos uma nova vida por meio de Jesus. Vida que nos direciona a uma nova condição de ser e existir diante de Deus. Nós somos livres do pecado, nós fomos justificados diante de Deus, nós somos agora filhos amados, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo das promessas de Deus e somos mais do que vencedores. Então desfrute a sua nova vida em Cristo, não desista, sempre em frente, siga sempre com esse alvo de viver essa nova vida em Cristo, de servir a Jesus, de usufruir essas condições que você herdou com o novo nascimento, aquilo que Jesus fez por você na cruz,
Jesus lhe trouxe a esse momento. Então, viva e usufrua a vida cristã na sua totalidade, né? Aquela vida abundante que Jesus prometeu. Viva, desfrute daquilo que Cristo fez por você. Amém? Na nossa próxima mensagem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os privilégios da vida cristã. Continuando esse tema que vem desde que nós iniciamos com o novo nascimento, vimos os efeitos imediatos desse novo nascimento em nossa vida e hoje nós vimos as condições que nós passamos a usufruir com o novo nascimento. E eu gostaria, na próxima mensagem, de trazer um pouquinho sobre os privilégios da vida cristã. Então não perca o próximo vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né, e ore por nós, interceda por esse ministério e nos ajude. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.